A paz do Senhor, eu sou Esther Mendes, aqui do canal Esther Mendes Educação Cristã. Estou muito feliz com a sua visita aqui no meu canal. E hoje vamos comentar a respeito de uma leitura, de um livro aqui que eu fiz. E quero compartilhar com vocês, mas antes vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, e os versículos 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Muito bem. O livro de hoje, ele vai falar a respeito da leitura bíblica. Sim, estou falando de um guia de leitura bíblica. Esse aqui chamado Como Ler a Bíblia, livro por livro, tá? Dos autores Gordon Fee e Douglas Stuart. Um guia confiável para ler e entender as escrituras sagradas, tá? Editora Thomas Nelson. Pois é, como é que a gente faz para ler a palavra de Deus, né? Eis que fica a pergunta, como é que a gente faz essa leitura tão importante da Bíblia Sagrada? Lembrando que aqui os autores, eles vão trazer resumos dos 66 livros bíblicos, Antigo Testamento, Novo Testamento. E o que eu achei extremamente interessante aqui na leitura do livro é a apresentação, a introdução à Bíblia, né? Então, como que os autores vão trazer essa explicação e também o prefácio, tá? O prefácio, ele também vai dizer como que eles tiveram a ideia de estar escrevendo este livro. Lembrando que esses dois autores têm muitas outras obras que eles escreveram também. Antes desse, inclusive, ele vai citar aqui no prefácio que é Entendes o que lês. Se eu não me engano, é esse o nome do livro. Que ele é bem conhecido. Eu não tenho, ainda não tive a oportunidade de conhecer essa obra. Entendes o que lês? Né? Então, a partir dessa obra, eles tiveram essa iniciativa de também escrever este aqui, Como Ler a Bíblia, livro por livro. E a pergunta que fica, né? Como que se iniciou a leitura bíblica na sua vida? Como que você teve acesso à Bíblia? Como que você começou a ler a Bíblia? Ter acesso à leitura da Bíblia? Por que eu tô fazendo essa pergunta, né? Porque aqui, na introdução, eles vão dizer, né, essa coisa, como que se inicia. Então, ele vai dar um exemplo bem conhecido, tá? Ou seja, as caixinhas de promessa. Sabe aqueles bilhetinhos pequenininhos, chamados de caixinha de promessa? Pois é. Então, ele fala assim, ele até fala no início, um deles que era muito comum nos lares cristãos ter aquela caixinha da promessa. Era uma forma de você fazer ali um devocional, de você ter a leitura diária em dia da Bíblia. Por quê? Porque você lia ali e de alguma maneira já se tinha uma ideia ali do que seria a mensagem do dia. Mas, né, para por aí. Aí depois ele já traz qual é o ponto negativo disso, né? O que a gente já vê nos dias atuais, inclusive, que não é nem através da caixinha de promessa, mas através, às vezes, como que eu posso dizer? Através de blogs ou grupos que se dizem grupos de estudo bíblico, enfim, que traz um versículo e dali já tira um texto. E às vezes nem leu o capítulo inteiro a respeito daquele versículo, né? Em qual é o contexto, o que está acontecendo. Não, simplesmente lê e dali mesmo já faz uma interpretação, e isso é um perigo, né? Porque lembrando que a Bíblia, ela é escrita por Deus, o tema central é o Senhor Jesus Cristo e o intérprete é o Espírito Santo. Pois é, né? É um dos alertas que eles vão estar fazendo aqui também. Outra coisa que eles vão explicar aqui no livro, né? Como que foi organizado o livro para nos auxiliar na leitura da Bíblia, tá? Então, é importante que ele também vai fazer uma introdução sobre uma visão histórica da Bíblia
E ele vai trazer, assim, 4 pontos importantes que nós não podemos nos esquecer da palavra de Deus, né? Começo, meio e fim. Lembrando que o fim, nós sabemos, né? Que ele chegará, ele nos traz esperança, mas ele ainda não ocorreu. E os leitores da Bíblia sabem o que é essa questão do fim, né? Esse fim que traz esperança é a volta do Senhor Jesus. Porém, nós precisamos ler toda a revelação que tem ali em Apocalipse, não só em Apocalipse. Outra coisa que eles vão falar aqui também, que é muito importante. Eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, né? Lá para a classe dos adultos. A Bíblia, ela é como se fosse um quebra-cabeça. Só que aqui ele não usa essa palavra. Ele fala que é um elo. Um livro encaixa no outro, né? Lembrando que a Bíblia, o tema central é o Senhor Jesus Cristo, desde o primeiro livro até o último livro bíblico. 66 livros falam do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que entender isso, né? Qual é o foco, qual é o objetivo, né? De cada livro bíblico também, né? Entender todo esse contexto, né? Por isso que a leitura da Bíblia precisa ser feita com bastante atenção, porque exige ali oração, né, reflexão e também o estudo da palavra, propriamente dito. Sim, por isso que é perigosa essa questão. A pessoa pega um versículo e faz uma interpretação. Como isso ocorre, tá? Então, eles chamam a atenção para isso aqui. Então, como que é que eles vão fazer isso? Logo aqui na introdução, vai trazer para nós aí os 4, como se fossem os 4 eixos principais ali, quando nós lembramos, né, desse começo, meio e fim. Então, se inicia a criação, a queda, a redenção, né? E por fim, nós temos ali a consumação, que aí é a parte da esperança, né? É o que move a esperança do cristão, é a volta do Senhor Jesus, a vida eterna. Outra coisa, eles vão usar um termo bem interessante aqui, que ele fala assim, qual que é a característica do texto bíblico, o caráter do texto bíblico. Então, eles vão explicar aqui que nós devemos nos lembrar de algumas coisas interessantes aqui. No caso, quem que é o protagonista, o antagonista e o agonista e a resolução final, né? Ou seja, qual que é o resultado final do enredo bíblico? Interessantes esses termos, né? Pois é, qual que é? Você lembra? Vou na Bíblia de novo aqui. Você lembra? Quem é o protagonista? O antagonista? O agonista? E como que vai ser essa resolução? Pois é, tudo isso tem que levar em conta quando estamos fazendo a leitura bíblica, né? A Bíblia não é um livro literário, como muitos acham, como muitos estão dizendo, né? Tem que ser lida com bastante responsabilidade e, claro, nós precisamos ali entender o que move a nossa fé. Sim. Depois, como é que o autor os autores, né? Eu falo autor, mas são 2 autores. Como que eles vão apresentar o que seria esse estudo, né? Da Bíblia, como que nós iremos ler a Bíblia, segundo os autores aqui no livro. Então, ele separa cada livro bíblico, cada epístola, os evangelhos, um a um, mas ele subdivide ali, né? Tem alguns tópicos. Inclusive, tem uma frase que ele já fala logo no início do livro, que o livro não substitui a leitura bíblica. Ele é um guia
para nos auxiliar nessa tarefa da leitura. E aí tem algumas notas. Então, ele tem algumas subdivisões. Primeiro, dados de orientação sobre o livro, visão geral, certo? Conselho específico para a leitura do texto bíblico, tá? E aí sim, nós vamos ler uma caminhada ou seja, por exemplo, eu estou lendo o Evangelho de João, uma caminhada por João, uma caminhada por Mateus, uma caminhada por Oséias, ou seja, o livro de Oséias, e assim vai. Então, são 4 tópicos dentro de cada livro bíblico ali, no momento em que nós estamos efetuando esta leitura. Eles vão trazer algumas informações. É detalhado, mas não é. É um pouco mais resumido, digamos assim. Porém, muito válido, tá? Então, vai ajudar bastante. Uma caminhada pelo livro, inclusive, eles vão trazer, assim, a organização deste livro. Como, por exemplo, como que começa? Começa com prólogo, né? Como que começa? Narrativo, quem tá narrando, as principais mensagens em destaque ali que eles vão acabar abordando conforme essa leitura bíblica. Então, é um livro que, para mim, pelo menos a parte da introdução, ela foi de extrema importância. Tem um glossário também, para nós podermos estar vendo o significado de algumas palavras, certo? E outros sim. É aquilo, né? A introdução, ela diz tudo. O que me chamou bastante a atenção foi a introdução desse livro, né? Todo o trabalho envolvido, toda a responsabilidade, né, que eles tiveram ali para poder trazer este guia, né? Porque é importante a gente entender que o estudo da palavra de Deus precisa ser feito com responsabilidade. Sim. Né? A mensagem de Deus para a humanidade, para mim, para você. Então, nós precisamos nos debruçar na leitura da palavra de Deus, ler com bastante atenção. Eu sempre falo assim, não adianta você ler correndo. Às vezes tem pessoa que acha que vai pegar ali a Bíblia aí, vai rapidinho e tudo vai ser resolvido. Não, muito pelo contrário. Né? Exige-se ali bastante atenção. E uma certa vez eu li que quando estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos conversando diretamente ali com o autor. É interessante, né? E é verdade. É a palavra de Deus ali diretamente para você naquele momento. E quando nós nos debruçamos também para a questão do estudo, precisa ser feito com bastante responsabilidade. Tá? Aqui no livro, ele não vai falar sobre isso, mas eu já li em outros livros todos aqueles materiais que são necessários a gente ter. Né? Então, por exemplo, um dicionário de português, você já separa o seu dicionário bíblico, o seu atlas, para iniciar ali aquele estudo que você vai fazer. Né? Por quê? Porque tem muitas informações que você vai precisar extrair desses materiais que eu falei, para poder você entender melhor ali todo o texto bíblico, certo? Certo. E é isso, gente. É um livro, assim, bem interessante. Ele é diferente da Henrietta Mears, né? O estudo panorâmico da Bíblia, inclusive é um dos vídeos mais visualizados aqui no canal. O estudo dela, né, a respeito de como estudar, né, a Bíblia, como ler a palavra de Deus, é bem diferente desse aqui, tá? Então, aqui são bem diferentes. Enfim, se fosse para escolher, fica difícil, porque os dois são diferentes, tá?
Eu me identifico bastante com Henrietta Mears. Então, eu sou suspeita para falar porque eu gosto da forma como da didática dela na hora de apresentar ali o estudo panorâmico da Bíblia. Mas este livro aqui é um material que eu super recomendo a todos, tá? Leiam com bastante atenção a introdução, leia com bastante atenção ali o prefácio, né? Porque é nesses dois textos que ele vai dar bastante informações, assim, do nosso dia a dia, né? Como leitores da palavra de Deus, né? E lembrando que a palavra de Deus é a boca de Deus, é lâmpada para os nossos pés, né? Ela nos traz discernimento, nos traz esperança, traz vida, certo? Então vai ficar a indicação aí para vocês, ó, como ler a Bíblia, livro por livro, editora Thomas Nelson Brasil, autores Gordon Fee e Douglas Stewart. Então fica aí a indicação da leitura para vocês. Eu super recomendo aí que você tenha esse material contigo aí na sua estante, certo? Então tá bom. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.